Pseudotumor cerebral é uma condição em que existe aumento de pressão dentro do crânio e que não é causada por um tumor cerebral. Quando há um tumor, ele cresce e, obviamente, isso aumenta a pressão dentro do crânio. No pseudotumor cerebral, não é isso que acontece. O que ocorre é uma produção de líquido, esse líquido que a gente tem em volta e dentro do cérebro, maior do que a quantidade absorvida. Com isso, acumula e causa aumento de pressão. Geralmente, eu não sei a causa exata, é impossível descobrir a causa exata do pseudotumor cerebral. Nesses casos, eu chamo a condição de hipertensão intracraniana idiopática. Hipertensão, aumento de pressão intracraniana idiopática, quer dizer que eu não sei a causa. Agora, há raros casos de pseudotumor cerebral que eu descubro a causa. Por exemplo, uma trombose das veias do cérebro. Nesse caso, eu não chamo de idiopático, porque eu sei a causa. Portanto, pseudotumor cerebral, hipertensão intracraniana idiopática são praticamente a mesma coisa. Apenas pequenos detalhes aí que distinguem esses dois nomes. Quando eu devo suspeitar do diagnóstico de pseudotumor cerebral? Olha, os sintomas mais comuns são dor de cabeça, pode inclusive parecer uma enxaqueca, se falar do tipo tensão, mas um detalhe, é uma dor de cabeça que normalmente piora quando a pessoa deita e geralmente ela está pior de manhã do que ao longo do dia. Mas tem outros sintomas, como alterações visuais, pode ter uma turvação visual, alterações do campo visual, zumbido no ouvido. A confirmação do diagnóstico do pseudotumor cerebral requer então alguns exames. O mais importante deles é o exame do fundo de olho usando esse aparelhinho aqui que se chama oftalmoscópio. Então, com o oftalmoscópio, o médico, o neurologista ou o oftalmologista olha o fundo do olho do paciente e enxerga se o nervo óptico está inchado, porque por conta da pressão aumentada, esse nervo pode ficar inchado e demasiado. Esse, aliás, é o principal problema e o principal risco dessa condição. O exame da punção lombar com medida da pressão é essencial. Então, como é que ele é feito? O paciente fica deitado, faz aquela punção que é a mesma que é feita para diagnóstico das meningites e mede-se com um medidorzinho de pressão acoplado à agulha a pressão. Então, isso mostra se ela está aumentada ou não. A ressonância também ajuda, fornece aí dados indiretos, portanto, esses são os exames mais importantes, além de outros exames para avaliar a função visual, como campimetria. E esse diagnóstico, então, ele é feito por neurologista ou neurooftalmologista. O tratamento do pseudotumor cerebral ele é feito inicialmente com medicamentos. O medicamento de escolha chama-se acetazolamida, que é pouco conhecida, mas muito eficaz nessa condição quando usado em doses corretas e geralmente bem tolerado. Quando não se tolera a acetazolamida, podem se tentar outros medicamentos e nos casos refratários, aí sim a gente indica procedimentos cirúrgicos, como, por exemplo, a fenestração do nervo óptico, que, como eu comentei, existe uma compressão sobre o nervo óptico, então eu abro a capinha em volta desse nervo e com isso remove esse aumento de pressão nesse nervo e com isso evita a perda visual. Pode ser feita também a colocação de uma válvula dentro da cabeça ou mesmo na coluna para retirar o excesso de líquido ou a colocação de um stent nas veias, em certas veias cerebrais, para aumentar a drenagem de líquido.